Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h23. Vida Acadêmica. Nossa convidada é a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma alegria falar com vocês nessas quartas sobre a vida acadêmica. Pois é, Mari, vida acadêmica que fica um pouco assim, com algumas interrogações, principalmente devido a estas diferenças de notas atribuídas ao Enem, depois o que isso pode representar no SISU, as pessoas reclamando muito de instabilidade, e ainda temos uma decisão do Ministério da Educação sobre as regras para o afastamento de serviço. Vamos começar a falar sobre o Enem, Mari? Sim, vamos. Vamos começar porque foi o tema quente do início da semana, porque ontem abriu o sistema unificado lá, o SISU, para que as pessoas pudessem jogar suas notas do Enem e disputar uma vaga nas universidades brasileiras, nesse primeiro semestre. O que aconteceu? Milhares de estudantes tiveram a sua nota trocada pelo seguinte, em algumas cidades, a gráfica, quando foi fazer a leitura dos gabaritos, leu alguns gabaritos de maneira, como se o gabarito A, ele foi lido como se ele fosse o gabarito C, por exemplo. E aí, com isso, esses estudantes ficaram com uma nota baixíssima no segundo dia de prova. E como é que o INEP verificou isso? A partir das milhares de informações que eles receberam por e-mail, pelo site, dizendo que era impossível que a pessoa tivesse tirado aquela nota, então os próprios estudantes que se sentiram prejudicados entraram em contato com o INEP, e aí o INEP foi verificar estatisticamente. Eles fizeram o seguinte, eles compararam a nota dessas pessoas no primeiro dia do Enem e a nota no segundo dia, e perceberam que tinha uma discrepância imensa. Assim, uma pessoa que foi super bem na primeira prova, é impossível que ela tire próximo de zero num segundo dia de prova, né? Só se acontecer uma coisa muito grave. E, na verdade, foram 5.974 estudantes que foram afetados com esse erro, e o INEP já deu uma coletiva, disse que toda a pontuação deles foi revisada, e o órgão, obviamente, minimizou um pouco esse erro, porque disse que isso representa menos de 1% dos quase 4 milhões de inscritos que fizeram as provas em novembro do ano passado, né? Então, foi devido a uma falha gráfica, de acordo com o INEP, e eles disseram que, inclusive, a gráfica vai responder, né, por esse erro, que realmente eu não me recordo de um erro desse tipo em edições anteriores, não. O importante é que todas as pessoas que tiveram esses gabaritos trocados, esse equívoco já foi corrigido e as pessoas já podem entrar no site do SISU. Eu imagino que quem nos ouve hoje, com certeza já entrou ontem mesmo, porque só por meio do SISU que se consegue vaga nessas dezenas de universidades federais que se tem aqui. E o INEP também deixou claro que esse erro não tem nenhuma relação com a redação, porque a redação é corrigida assim, ela é digitalizada e corrigida fora de um sistema. Então, as notas de redação permanecem. Só desses mais de 5 mil candidatos é que houve esse erro. Imagino que eles devem ter ficado bem desesperados, mas já pode entrar lá no site, porque segundo o INEP, já está corrigido. A minha recomendação é que, se o estudante entrou lá no sistema, percebeu que a nota dele está muito discrepante, que não consegue com o gabarito, que entre em contato urgente com o INEP, seja pelo site, por telefone, enfim. Porque eles têm, Sérgio, até o fim de semana para jogar as notas lá no sistema do SISU. E verificar se para aquele curso que ele quer, a nota dele é competitiva ou não é competitiva. Então, outra coisa que é importante a gente falar, que esses erros na correção de provas aconteceram em 24 estados e no DF.
Só não teve erro registrado ainda, no Amapá e em Roraima. E a maioria dos casos se concentrou em 4 cidades. Alagoinhas, na Bahia, Viçosa, Minas Gerais, onde eu estudei, Ituiutaba, em Minas Gerais, e também Iturama, em Minas Gerais. Então, essa inconsistência dos gabaritos já foi sanada, segundo o INEP, né? Como eu disse, a gráfica vai ter que dar explicações. Até hoje de manhã não tinha nenhum posicionamento da gráfica, digamos assim. E acho que é importante as pessoas ficarem atentas, porque a esses prazos do SISU, né? As pessoas têm que entrar lá na página do SISU, sisu.mec.gov.br. Todo mundo que não tirou 0 na prova de redação pode colocar a sua nota lá, e ao todo vão ser 237.128 vagas em 128 instituições do Brasil todo. As pessoas, quando entram no SISU, elas podem se inscrever em até 2 vagas. E aí ela precisa especificar a ordem de preferência, né, qual que é a vaga que ela tem mais interesse e qual turno que ela pretende estudar. É importante também que as pessoas definam qual é a modalidade de inscrição dela, se é uma inscrição de ampla concorrência ou se a inscrição dela é relativa às ações afirmativas, por exemplo, aos critérios de vulnerabilidade social, renda, né, os critérios raciais, porque aí se é nesses critérios, depois eles vão precisar apresentar a documentação específica para comprovar isso nas próprias universidades. Então, as inscrições, elas vão até dia 26 de janeiro. E uma coisa interessante, o sistema, ele atualiza uma vez por dia e vai mudando a ordem dos inscritos conforme as pessoas vão colocando lá a nota do Enem. Amanhã vai sair a primeira atualização. E aí a recomendação dos especialistas é que as pessoas entrem no sistema pelo menos uma vez por dia para saber se essa disputa pela vaga é viável no curso que ela está, ou se ela prefere mudar de curso. Deixa eu exemplificar. Por exemplo, se eu tirei, 300 no Enem, e aí eu quero curso de medicina, aí eu jogo a minha nota lá e coloco, eu quero medicina na Federal do Amazonas e coloquei minha nota lá no SISU. Pode ser que amanhã tenha 90 pessoas que fizeram mais de 300 pontos para essa universidade, ou seja, eu não vou conseguir entrar nessa universidade. Aí eu tenho a opção de trocar, de colocar a minha nota em outra universidade. Eu acho que esse sistema, inclusive, ele possibilita, ele tem um critério, na minha opinião, de justiça muito maior do que o que acontecia antes, quando antes do Enem, a gente tinha que fazer vestibular em um monte de universidades, fazer um monte de prova diferente, e aí agora as pessoas têm a oportunidade de fazer um exame único e em casa selecionar para onde é que elas vão de acordo com a probabilidade ali, né? É claro que se a sua nota estiver muito abaixo da maioria das notas daquele curso que você escolheu em uma determinada universidade, não vale a pena você continuar ali, porque é grande a chance de você não ficar entre o número de vagas possível, né? O resultado da chamada regular, Sérgio, sai no dia 28 de janeiro. E aí é interessante as pessoas saberem também, como ele coloca a primeira opção e a segunda opção de universidade, se a pessoa é aprovada na segunda opção do curso, ele não vai ser incluído na lista de espera da primeira opção. O prazo para escolher participar dessa lista de espera começa depois, do dia 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro. E por que é importante essa lista de espera? Porque tem gente que vai colocar como primeiras opções, vai colocar, por exemplo, universidades diferentes. E aí, suponhamos que essa pessoa passou em uma delas, né? Conseguiu entrar em uma delas. A vaga dela vai ficar livre depois, porque ela não vai pegar essa segunda vaga. Então, é importante ficarem atentos também. De 29 de janeiro até 4 de fevereiro é o prazo para se escolher participar da lista de espera. E a convocação da lista de espera é de 7 de fevereiro até 30 de abril. Então, as pessoas, né, as universidades começam as aulas já no meados de fevereiro, março.
mas a pessoa pode ser chamada até o dia 30 de abril. Então, vale a pena. Eu conheço pessoas que ficam fazendo cálculos matemáticos, pegam, por exemplo, as notas das universidades dos anos anteriores para já tentar fazer uma média e fazer uma aposta mais certeira. Mas, enfim, tenha que ficar atento. Não acho que é um critério de sorte, é muito mais de atenção e estratégia na hora de se candidatar a uma vaga muito disputada, né, em alguma das universidades federais. E outra coisa que eu queria falar, Sérgio, que acho que é muito importante, Pois não. para as pessoas não escolherem um curso só para entrar na universidade. Não façam isso. A gente percebe, assim, muita gente que quer fazer, sei lá, quer fazer medicina, sonha em fazer medicina, aí a nota deu só para engenharia. Em que medida essa pessoa realmente vai se encontrar no curso de engenharia, que na verdade o sonho dela era fazer medicina? Não faz muito sentido. Então, cuidado, pessoal. Às vezes tem uma pressão social, né, para passar logo, para entrar logo na universidade, para ser o primeiro da família, porque os pais depositam muita esperança e tal. É preocupante quando as pessoas colocam como primeira opção uma área e como segunda opção uma área que não tem nada a ver. Uma coisa é a pessoa colocar medicina ou enfermagem, medicina e algum outro curso da saúde, mas, por exemplo, se colocasse medicina e jornalismo, já ia ficar preocupada, assim. Mari, por falar em nota 1000, tivemos uma redução, né? O ano passado tivemos 53 notas 1000 e agora, não, esse ano 53 notas 1000 contra 55 do ano passado? Sim, possivelmente por causa do tema da redação, que pegou muita gente de surpresa, penso eu. Eu vi agora, mais cedo, uma matéria de um estudante que foi o nota 1000 da Bahia. O nome dele é João Pedro, o sonho dele era ser astronauta, mas agora, quando ele era criança, mas agora ele quer estudar medicina na Universidade Estadual lá da Bahia. E ele conta que ele era um treineiro de Enem. Ele já fez o Enem outras vezes, só que como ele não tinha ainda o ensino médio, ele não podia entrar. E aí, quando ele fez esse ano, ele conta que ele se sentiu muito preparado e tranquilo exatamente porque ele já tinha tido experiências anteriores com a prova, com o tipo de prova, a correção do gabarito, tempo para fazer redação. A partir do exemplo dele, eu acho que fica uma dica para as pessoas que têm filhos, conhecem pessoas que entram no ensino médio por agora, que podem fazer essa experiência com esses estudantes, de eles já começarem a fazer o Enem antes do momento crucial, digamos assim, antes do valendo, né? Eles possam treinar um pouco, porque aí treina um pouco o psicológico, treina um pouco aquela coisa chata que é preencher os quadradinhos do gabarito, né? Tenta entender que tem um tempo, limite ali, tudo isso determina muito como é que vai ser a postura da pessoa na redação, né? E o tema, eu não sei se vocês vão lembrar, o tema da redação desse ano era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí esse menino que tirou 1000 na redação, lá na Bahia, ele conta numa matéria que está aqui no site de educação do G1 da Bahia, ele conta que ele falou, sabe de quê? Ele falou do Charlie Chaplin, né, um filme lá de 1940, falou do filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, porque é um filme que fala de preconceito, que é um tema super atual e que é valorizado no Enem, né, o tema, a atualidade do tema. O filme fala do preconceito contra os judeus. Segundo ele, ele fez um paralelo desse filme com a realidade atual, sobre a importância das pessoas terem consciência da gravidade dos preconceitos e as consequências que isso já trouxe para a humanidade. Segundo ele falou também da ditadura. Enfim, eu acho que fica a dica, a partir da experiência desse aluno, que vale a pena fazer como treineiro o Enem e pegar o tema, sair do óbvio, né? Assim, quando eu vi o tema que ele escolheu, eu falei, nossa, não pensaria nesse tema, que interessante. Enfim, Mari, rapidamente, tem que sair um pouco do óbvio para conseguir uma nota 1000 aí. Para falarmos de nota 1000 rapidamente, uma constatação. Região Norte com 2 notas 1000, também o Centro-Oeste com 7 notas 1000, DF teve 2. Perdemos, Mari,
Perdemos o contato com Mariela Oliveira, que sempre participa conosco no nosso quadro Vida Acadêmica. Estamos falando sobre as notas 1000 pelo Brasil. Só para o nosso ouvinte entender, temos aqui um balanço. A região norte ficou com 2 notas 1000, a região centro-oeste com 7, Brasília teve 2 notas 1000, Goiás com 4, Mato Grosso do Sul com 1. Já na região sudeste tivemos 25 notas 1000. E o estado de Minas Gerais disparou, foi o recordista neste ano com 13 notas 1000. Espírito Santo com 2, Rio de Janeiro com 6, São Paulo com 4. Contato restabelecido, Mari? Sim, caiu nossa ligação. Vamos lá, só para finalizarmos, que o nosso tempo já está... problema. Você está me ouvindo bem agora? Sim, agora eu estou te ouvindo super bem. Tá, eu estou fazendo aqui um balanço das notas 1000 pelo Brasil. A região Nordeste teve 2, sim, a região Centro-Oeste 7, o Sudeste com 25, destaque para Minas Gerais com 13 notas 1000. Também o Nordeste tivemos 19 notas 1000. A região Sul não teve nenhuma nota 1000, Mari. Nossa, então, gente, pessoal do Sul, fazer mais redação. E rapidamente, para encerrarmos hoje, Mari, temos uma notícia que você está trazendo para nós sobre o Ministério da Educação, que alterou as regras para o afastamento a serviço. O que você pode falar rapidamente sobre isso? Sim, o que eu posso falar é que, apesar de muitas pessoas terem ficado assustadas com a portaria do primeiro dia útil desse ano, que fala sobre novas regras para afastamento da sede e do país, para professores de universidades federais, enfim, para todos os funcionários do MEC, eu recebi isso em alguns grupos de WhatsApp com professores falando que a partir de agora os servidores, a participação dos servidores em feiras, fóruns, seminários, etc., vai ser de no máximo 2 representantes para eventos no país e 1 representante para eventos no exterior, por unidade, órgão singular ou entidade vinculada. Vi que os professores começaram a se mobilizar muito em relação a isso, pelos grupos de WhatsApp que frequento. Mas o que eu queria lembrar as pessoas é que eu fui verificar qual era a regra anterior, e a regra anterior, que é uma portaria de número 403 de 2009, da época que o ministro era o Fernando Haddad, já dizia exatamente isso, esse número de trabalhadores, exatamente isso. São, cada instituição pode mandar no máximo 2 representantes para congressos, para eventos e tal, no exterior, e 1 para o Brasil. O que muda mesmo, né? Então, assim, eu vi a mobilização das pessoas falando que era um absurdo, não sei o que e tal, mas isso não mudou. O que mudou é que agora, mesmo que o servidor precise sair do país ou ir para uma atividade fora, que não tenha custo para o Ministério da Educação, ele vai ter que registrar isso num sistema de concessão de passagens e diárias. Acho que a proposta é saber exatamente para onde as pessoas vão, o que elas fazem, deixam de fazer, deixar isso bastante registrado, mesmo que o custo não saia diretamente do Ministério da Educação. Semana que vem posso detalhar mais. Está certo, Mariela. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Um bom dia. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.